Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre outro assunto de ótica, que é a reflexão. Vamos começar tratando sobre a reflexão em espelhos planos. Então, para começar, eu queria deixar uma imagem para vocês aí, a partir de hoje vocês entendem isso. Eu queria deixar um momento de reflexão. Brincadeira, vamos lá. Então, reflexão de fato física. O que a gente vai considerar? Então, primeiro a gente vai considerar espelhos planos. O que é um espelho plano? É algo que vai ter capacidade de refletir a luz de uma maneira bem regular, bem bonitinha, tudo certinho. Então, o que é importante a gente saber? Primeira coisa, o espelho plano a gente vai representar como uma reta, e aí um dos lados vai ter esses 3 risquinhos aqui, às vezes 2 risquinhos, às vezes 4 risquinhos, tem uns risquinhos. Esses risquinhos significam que essa parte não consegue refletir. Então, se eu tivesse um raio incidindo nele do lado de cá, ele não seria refletido. Isso daqui é uma superfície opaca. Ele só consegue refletir do lado que não tem os risquinhos. Então, vamos seguir por aí. Eu tenho um raio incidente, é o raio de luz que está chegando. Ele vai atingir o espelho em um certo ponto, e desse ponto ele vai ser refletido. Então, o raio R é o incidente, o raio R' é o refletido. Nesse ponto onde ele incidiu, eu vou desenhar uma reta perpendicular à superfície refletora, ou seja, ao espelho. Perpendicular significa que forma 90 graus, e essa reta eu vou chamar de normal. O ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal é o que a gente chama de ângulo de incidência, certo? E o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal é o ângulo refletido, tudo bem? Então, às vezes, o exercício para confundir vocês vai dar esse angulinho aqui de baixo. E vocês têm que lembrar que o ângulo de incidência não é esse aqui de baixo, e sim esse de cima. Então, por exemplo, se ele falar o ângulo formado entre o raio e o espelho é de 60 graus, você já vai parar para pensar e vai falar, ó, se aqui é 60, quanto falta para dar 90? 30. Então, o de incidência é 30 graus, tudo bem? Sempre entre o raio e a normal. Sempre entre o raio e a normal, ok? Então, superfície refletora e não refletora, como a gente já tinha falado. E aí a gente tem as duas leis da reflexão. Primeira coisa, a gente vai considerar que o raio incidente, o raio refletido e a normal estão todos no mesmo plano. Então, é como se fosse um papel, tá todo mundo no mesmo papel. Eles não vão, por enquanto, pelo menos, a gente não vai considerar nada 3D, ok? Segunda lei, e esta sim vai ser a mais usada, é que a medida do ângulo de reflexão é igual à medida do ângulo de incidência. Ou seja, o I é igual ao R, ok? Sempre em relação à normal, como a gente já tinha falado bastante no slide anterior, mas só para reforçar. Então, qual vai ser a consequência disso? Pense comigo, eu tenho um objeto aqui, P. Esse objeto vai ser iluminado por uma outra fonte de luz primária, não sei qual é, tanto faz. Chegaram raios de luz nele e ele vai refletir uma parte desses raios de luz, porque ele é uma fonte de luz secundária. Eu representei aqui dois raios de luz diferentes, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, imagina, esse raio de luz está vindo aqui, atingiu o espelho nesse ponto, formou uma reta normal aqui que eu não desenhei para não ficar muita coisa, mas existe um ângulo entre esse raio incidente e a normal. E esse ângulo vai ser o mesmo entre a normal e o raio refletido, daí ele refletiu para cá. Aí eu fiz um outro raio que está vindo um pouco mais longe, então ele está formando um ângulo um pouco diferente com a normal dele. E ele vai refletir com esse mesmo ângulo que ele formou com a normal dele. Então, ele vai refletir um pouco mais longe também. E o que vai acontecer? Esses dois raios refletidos, se eu aumentar eles para cá para sempre, eles nunca vão se cruzar. Mas se eu aumentar eles para o lado de dentro do espelho, eles vão se cruzar em um certo ponto pelinha. E esse ponto pelinha onde os raios se cruzam é o que a gente chama de imagem do objeto P. No espelho plano, por causa dessa coincidência, não, por causa dessa concordância entre o raio incidente e o raio refletido, a distância entre o objeto e o espelho e entre a imagem e o espelho vai ser exatamente a mesma. O nosso objeto é chamado de real, porque os raios estão saindo dele de fato. Os raios sempre vai ser real quando os raios se encontrarem de fato, tudo bem? E a imagem é chamada de virtual porque os raios não estão se encontrando de fato. Seria virtual, a imagem seria real se o raio R1 e o R2 se cruzassem aqui, se cruzassem de fato. E a gente não precisasse prolongar eles para eles se cruzarem. Aqui a gente teve que prolongar. Então, essa imagem é chamada de virtual, tudo bem?
Então, virtual sempre que os raios se encontram através de prolongamento. Quer dizer, a luz não vai entrar no espelho de fato, mas a gente considera que é como se entrasse, por isso virtual, ok? O mais importante aqui, distância entre objeto e espelho é a mesma que espelho e imagem. Por isso que quando você se olha em um espelho normal, você se vê na mesma distância em que você está do espelho. Se você se aproxima do espelho, você vê a sua imagem se aproximando também. Certo? E além disso, a gente tem uma outra propriedade. Se você levantar a sua mão esquerda na frente do espelho, a imagem vai levantar a mão direita. Isso é chamado de imagem reversa. Então, quais são... resumindo, objeto e imagem têm as mesmas dimensões, têm o mesmo tamanho e têm a mesma distância. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Desenhei um espelho, esse é o nosso objeto, quero saber como ficar a imagem dele. O que a gente vai ter que fazer? Vamos pegar alguns pontos dele e reproduzir do lado de lá. Então, por exemplo, se eu pegar esse pontinho aqui, ele tá 1, 2, 3 quadradinhos do espelho, vou ter que contar 1, 2, 3 para lá, eu desenharia esse ponto aqui, certo? E esse daqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui a retinha correspondente. Tem 2 quadradinhos aqui, 2 quadradinhos aqui. Outro, daqui eu vou descer 1, 2, 3, 4. Então, daqui eu vou descer 1, 2, 3, 4. E esse pequenininho tá quanto? Tá 2 do de cima e ele só tem 1. Então, a 2 do de cima ele só tem 1. Eu faço a imagem aqui, certo? Vocês podem testar isso. Faz um F, vai na frente do espelho e vê que o que você enxerga é exatamente isso. Isso é chamado de imagem reversa. Então, vamos ver se vocês entenderam. Uma questão da ETEC. Considere que na situação anterior você esteja vestindo uma camiseta com a palavra física, conforme a figura. Muito amor pela física, né, gente? Aí vocês vão pegar a sua camiseta escrito física e vai na frente de um espelho plano. Ele quer saber como é que a palavra física vai aparecer refletida no espelho. Então, imagina você na frente do espelho. O que vai acontecer? A camiseta continua a mesma. O F a gente acabou de fazer. E a gente sabe que o F é o mais longe de todos. Então, o mais longe de todos para o lado de lá vai ser o F. O que mais? O A vai continuar igualzinho do lado de lá. Porque ele é simétrico em relação ao eixo que corta ele aqui no meio. Outra, o C. É só eu fazer a barriguinha dele para o outro lado. O I não muda nada, mas o acento muda. Aqui ele está virado para o espelho, então ele tem que ficar virado para o espelho do lado de lá. E o mais difícil é o S, que a gente vai ter que fazer a curva para o outro lado. Portanto, a resposta é letra A. Facinho? Mais um exercício para ver se vocês entenderam. Esse é um pouco mais difícil. Por quê? Até agora, a gente só estava trabalhando com espelhos na vertical. Mas nem sempre o espelho vai estar na vertical. Se vocês tiverem aí na casa de vocês um espelho pequenininho, vocês podem testar. Vocês podem escrever, por exemplo, o nome de vocês e colocar o espelho em várias posições diferentes para ver que jeito que aparece a imagem. Tudo bem? Então, vamos pensar. Aqui, no espelho 5 e no espelho 1, a gente já sabe fazer tranquilamente. Era só a gente ver a distância até o espelho, repetir para o lado de lá. Ele ia ficar normal. Tanto no espelho 1 quanto no espelho 5, a setinha ia ficar exatamente do mesmo jeito. Então, a gente já pode eliminar a alternativa E. Porém, no espelho 3, no espelho 2 e no espelho 4, a coisa já é um pouco diferente, porque a distância que a gente tem que medir até o espelho, a gente tem que medir formando 90 graus com o espelho. Então, a distância que a gente vai medir até o 4 é nessa direção aqui. E aí, a mesma distância vai ser seguindo para lá. Então, vamos fazer isso para o espelho 4. Essa distância amarela eu medi entre a ponta da seta e o espelho 4. Peguei a mesma distância e vou para o lado de lá, certo? Da ponta da setinha. Vou pegar um outro lugar, por exemplo, aqui essa ponta de cá. Daqui até o espelho 4 tem uma distância um pouquinho menor. Se eu puser ela para o lado de lá, um pouquinho menor. Então, esse coisinho da seta vai estar aqui. Outro ponto, esse de baixo. Ele está um pouquinho mais longe. Então, eu vou pegar essa mesma distância um pouquinho mais longe. Percebe que essa parte, o corpo da seta, ficou aqui deitado. Então, como é que se forma essa imagem? Eu encaixo ali os pontos que eu medi. Se eu quiser, eu posso pegar mais. Poderia ter pego o lado de cada do coisinho da frente da seta e ele ia dar ali em cima. Ou seja, se o espelho está a 45 graus, a imagem vai dar 90 graus do objeto. Então, ela foi rotacionada. Tudo bem? Nisso, a gente já pode eliminar mais algumas alternativas. Vamos fingir que a gente não sabe ainda qual é a resposta.
e ver o que aconteceria para o espelho 3. Para o espelho 3, eu teria que pegar, por exemplo, da ponta de cima da seta até o espelho, eu ia pegar a distância aqui para cima. E eu desenho essa mesma distância lá para baixo, fiz em azul. Vou fazer em verde a distância aqui da ponta de baixo da seta até o espelho. E essa mesma distância eu ponho pro lado de lá. Tá vendo que ficou um pouco mais longe? Eu fiz um pouquinho pro lado só para vocês enxergarem os dois diferentes, mas na verdade eles estão na mesma reta, porque a seta tá em pé. Então ela vai estar em pé, só que a ponta vai estar mais perto do que o finalzinho dela. Então ela vai ficar exatamente ao contrário do que a gente tá vendo. É uma simetria em relação ao espelho sempre. Então, se vocês tiverem como a folha, era só vocês dobrarem, deixando o espelho certinho na dobra. E daí vocês iam ver do outro lado o jeito que ficaria exatamente a imagem. Tudo bem? Então, a resposta certa nesse exercício é a letra A. E a última coisa sobre espelhos é o campo visual. Vocês já pararam para pensar por que tem retrovisor do lado do carro? Por que tem aquele negócio ali do lado? Porque a gente só tem capacidade de ver para nossa frente. E no carro, a gente precisa ver os carros que estão atrás da gente. Por exemplo, para sair para ultrapassar, eu preciso saber se está vindo um carro ou não, senão eu vou trombar nele. Então, esse retrovisor auxilia a gente a enxergar coisas que a gente não enxergaria sem ele. Por exemplo, coisas que estão para trás. Então, campo visual é o que a gente vai chamar, é o nome que a gente vai dar para a região que o espelho permite que a gente veja. Ou seja, essa pessoa aqui só estaria enxergando as coisas que estão aqui para frente dela. Só que, com o auxílio desse espelho, ela vai enxergar algumas coisas além. E agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para descobrir onde estão as coisas que essa pessoa enxergaria com a ajuda desse espelho. Tudo bem? Então, o campo visual vai depender da posição onde está o observador e também do tamanho que tem o espelho. Nesse caso, nosso espelho é bem pequenininho. Primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a imagem do nosso observador, do nosso olhinho. Então, como é que eu vou desenhar a imagem? Como é que eu vou ver a distância até o espelho? Tem que ser uma distância perpendicular, lembra? Só que aqui não tem espelho. Então, o que a gente vai fazer? Prolonga ele, imagina que ele tá vindo até aqui em cima, vê a distância perpendicular ao espelho, põe a mesma distância para o outro lado e desenha a imagem. Aqui é a imagem do olho. Essa imagem do olho a gente vai ligar nas duas beiradinhas do espelho, nos dois extremos do espelho, certo? Então, o que essa pessoa vai ser capaz de enxergar? Tudo que estiver dentro dessa região que eu pintei de rosa. Tudo que estiver aqui, a pessoa enxerga através do espelho. A gente pode imaginar que é como se a imagem dela é que estivesse olhando, e não ela de fato, mesmo a gente sabendo que é ela de fato que está olhando. Tudo bem? Então, essa é a ideia. É para isso que os espelhinhos retrovisores do nosso carro estão lá, para a gente poder usar o campo visual a nosso favor. Então é isso, gente. Acabamos aqui a aula de espelhos planos. Um abraço para vocês.